Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Um prazer estarmos aqui novamente. Muito bom renovarmos nossos votos, nossa amizade, nossa boa vontade, nossa fraternidade. Muito bom. São valores, são ferramentas, são forças das maiores que nós trazemos na alma. São expressões de Deus, do amor, que nós precisamos exercitar como tudo mais. Para termos um corpo forte, precisamos exercitar nas academias. Para ter uma mente forte, precisamos exercitar nas escolas, nas leituras, nos cursos. Para ter um espírito forte, e a força do espírito está na essência do espírito, que é Deus, e Deus é amor, precisamos treinar para o amor. E treinar para o amor tem dois movimentos. Um, a libertação do egoísmo, que é a postura excludente de todos os demais. Egoísmo é colocar o ego, o eu, acima de todos os outros. Uma doença terrível. Então precisamos, para exercitar o espírito, exercitar o sair de si mesmo, o considerar o outro, a empatia, a compaixão. Ao mesmo tempo que nos aproximamos do outro e do todo. Porque, segundo o mandamento de Jesus, precisamos amar o próximo como a nós mesmos, nem nós acima do outro, nem o outro acima de nós. Mas o mandamento maior é amar o todo, acima de todas as partes. Então, uma célula de um corpo, um órgão de um corpo, não pode se julgar maior do que o outro, melhor do que o outro, porque a importância para o corpo está tanto num órgão quanto no outro. Terrível violência, tortura. É um criminoso com uma serra elétrica propor para sua vítima qual braço ele quer que corte, qual perna ele quer que corte. Porque precisamos de todos os órgãos, todos os membros. Não é? Ao mesmo tempo, esse movimento de nos libertar da exclusividade, da exclusão dos outros, nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, precisamos cultivar o respeito. O afeto, o vínculo afetivo. Desenvolver o vínculo afetivo, um amor cada vez mais amplo e mais profundo, também não se dará aos saltos, nenhuma evolução se dá aos saltos. Precisamos ir experimentando, amplificando, aprofundando, de forma que o egoísta, praticamente um animal regido pelo instinto, que só pensa em si, que só tem, digamos, amor a si mesmo, possa ir incluindo outros pontos de vista com a compaixão, a começar pelo próprio sangue, os filhos,
aqueles da sua raça, da sua espécie. Sim, o meu é parente direto do eu, mas já é uma expansão. É assim que o homem é convidado a se abrir ao ponto de vista feminino. É assim que um irmão é chamado ao ponto de vista do outro. Protegemo-nos, servimo-nos, ajudamo-nos, confraternizamo-nos, alegramo-nos em família. É um primeiro exercício fundamental, ainda ligado ao instinto, é um instinto de grupo, é um ego de grupo, um egoísmo de grupo. Mas sim, é um exercício de amplitude, que não só aumenta os pontos de vista dos outros, mas também aumenta a própria, gradativamente, sempre, a própria profundidade do sentimento e da visão do outro. Primeiro, buscamos o outro para nos satisfazer sexualmente, economicamente. Em termos de criação, nós precisamos do outro. Para proteção. E assim moldamos a família. Mas gradativamente aprendemos a buscar o outro em função também desse outro, nos solidarizando, servindo, até que acima do eu e acima do outro coloquemos a família. A partir de então, gradativamente, vamos crescendo em outros egoísmos coletivos maiores, como a nossa raça, a nossa nacionalidade, o nosso sexo, a nossa classe social, a nossa profissão. Ampliando gradativamente nossa área de interesse, nossa área de solidariedade. Até que deixamos de buscar a nossa categoria para aumentar o nosso salário, interesse próprio, o nosso sexo para ganhar uma pseudo-guerra dos sexos, interesse próprio, nossa classe social para ganhar uma pseudo-luta de classes, interesse pessoal, para aos poucos nos interessarmos por outras gerações, por outros sexos, por outras profissões, por outras nacionalidades, por admiração do brasileiro frente ao japonês, o australiano, o africano. Não inveja, mas admiração das conquistas dos diferentes povos que nós ainda não fizemos. Das conquistas do mundo feminino que os homens ainda não alcançaram. É assim que nós vamos ampliando, primeiro pelo interesse próprio, primeiro no sangue, na matéria, em autodefesa, instinto, até que aprendamos a nos colocar no lugar do outro, a admirar, a festejar a solidariedade, a cooperação, a fraternidade. É uma escola de amor, quantitativa e qualitativa, de amplitude e profundidade. E é maravilhoso entender o funcionamento do projeto pedagógico de Deus. Não é? Dentro desse projeto pedagógico existem, sim, as provas e expiações. Os Espíritos revelaram
que assim como num videogame, os mundos também vão mudando de fases. A primeira fase de evolução de um mundo, de uma humanidade, de um ser, é o de mundo primitivo. Esse que nós temos falado até agora, onde os seres humanos estão muito animalizados ainda, vivendo ainda pelo instinto, pela proteção, pela carne, pelo prazer. Qualquer pessoa que analisa a nossa humanidade de hoje vê traços evidentes de primitividade. Ou não vivemos em grande parte, em grandes quantidades de pessoas para o prazer, para o sexo, para comer, para beber. Não é assim? Para nos defender, atacando e fugindo para nos defender, como os animais. Mas logo depois, dizem os espíritos, do estágio de primitividade, já então recolhendo as consequências dos nossos equívocos na primitividade, do mal, da violência, da agressão que praticamos contra os outros, vem o estágio das provas e expiações. Que são provas e expiações? É a pergunta de hoje. Vamos acompanhar a brevíssima resposta de Emmanuel e refletir sobre ela, sempre, só pode ser, dentro dos nossos limites, tanto da nossa compreensão pessoal quanto do que nós conseguimos captar dos orientadores desse trabalho. Vamos lá? Trata-se da pergunta... Deixa-me ver... Da pergunta 246, desse livro, O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. A pergunta está nos seguintes termos: qual a diferença entre provação e expiação? E Emmanuel responde assim: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Por quê? A provação é voltada ao espírito, segundo Emmanuel, rebelde e preguiçoso. Porque a pedagogia, o plano A, o cerne da pedagogia de Deus é o amor. Ele é amor, Deus é amor. O objetivo pedagógico é amor. O método é amor. Só quando os espíritos são teimosos, acomodados, resistem ao chamamento do amor, é que vem os chamamentos mais enfáticos, mais impactantes, mais doloridos. Aprendemos então pelo amor ou pela dor, pelo caminho suave ou pelo caminho áspero. Como uma pessoa que tenta acordar alguém que tem um sono pesado, e que começa os chamamentos com suavidade e vai aumentando o volume, vai aumentando o impacto, vai batendo panela, arrancando cobertas, jogando luz, empurrando, tocando, puxando, levantando a pessoa, sempre do caminho mais suave até o caminho mais enfático, impactante, doloroso. Porque
Assim como um pai e uma mãe nunca desistem de acordar um filho para ele ir para a escola ou para ir trabalhar, Deus não desiste nunca de nós. Então, as dores, provas ou expiações só vêm até nós quando nós resistimos ao chamamento de Deus por excelência, que é pela fraternidade e pelo amor. Devemos sair do egoísmo por admiração das outras culturas, das outras religiões, do outro sexo, das outras raças, das outras profissões. Admirar, ter curiosidade, querer aprender com o outro, ou querer ajudar, solidarizar, dar o que nós conquistamos aos outros, receber o que os outros conquistaram para nós mesmos. O caminho da cooperação, da fraternidade, da solidariedade é o exercício para o amor, é o caminho de Deus. Muitos, porém, cabeças duras, ou como diz Emmanuel aqui, cabeças duras pela rebeldia e pela preguiça, nos acomodamos às situações, ao não aprendizado, à ignorância, à violência. Não buscamos aprender, crescer. Então, seja pela preguiça e pela acomodação, ou pela rebeldia, de protestar contra os chamamentos da vida, brigar com a vida, é muito comum que nós nos queixemos, nos revoltemos com a vida, proclamemos que seja um mal que nós enxergamos por tudo o que contraria os nossos desejos. Isso é a rebeldia. Fruto, é claro, do egocentrismo, já que nos rebelamos com tudo porque achamos que nós, o nosso interesse, a nossa vontade, o nosso desejo, deve ser o centro da atenção de todos. Um absurdo. Uma infantilidade, um reinado infantil, não é? Então, a aprovação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. É assim, com as provas, que vencendo as provas, nos alegrando com as vitórias das provas, que nós somos estimulados, chamados, convocados a outras provas, a mais vitórias, mais conquistas. Então realmente a prova nos chama pelo destaque que nós alcançamos. Lembre-se, na escola, queríamos muito tirar as melhores notas para ter destaque na classe, perante os colegas, perante os professores, perante os pais. Ninguém vai querer que a evolução se dê aos saltos, que imediatamente busquemos o conhecimento, busquemos o aprendizado por amor ao conhecimento. Um dia, todos nos dedicaremos às dificuldades da vida por perceber nelas uma oportunidade de ampliar nossa compreensão, nossa visão de mundo. Simplesmente por isso. Sem precisar nem mesmo as convocações da dor. Por enquanto, é assim. Precisamos do chamamento enfático, porque somos preguiçosos, queremos continuar na cama. Somos rebeldes
E não aceitamos o chamamento, mesmo amoroso, do nosso pai, mãe, do nosso amor maior que é Deus. Essa é a prova que nos ensina, que nos dá ferramentas de bem viver, que são o trabalho e a edificação espiritual, a realização dos potenciais próprios, a alegria de ser útil, a alegria de realizar. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor, diz Emmanuel, que comete um crime. Todo crime, todo mal vem do egoísmo, revelaram os espíritos. Toda vez que você buscar um bem exclusivamente para você, em detrimento do bem alheio, em prejuízo ao bem alheio, você está cometendo violências, cometendo males, cometendo crimes. E os males, os crimes, as violências têm consequências. Toda ação corresponde a uma reação. Aquele que é prejudicado pela sua ação egoísta, estando ainda no egoísmo, se alcançou um estágio de generosidade maior, de compreensão maior, perdoa, compreende e toca a sua própria vida, se liberta. Se não, e nessa nossa terra, ampla maioria não compreendeu ainda o perdão, não entende ainda o processo educativo, que ninguém aprende sem errar, nós, pequenos, quando somos agredidos, nos envenenamos de alma, de mágoa a nós mesmos, envenenamos o outro, projetando essa mágoa com vinganças, e nos amarramos, nos apequenamos, nos pesamos, nos aprisionamos ao passado. Com compaixão da nossa pequenez, Deus nos dá situações para estimular a compreensão, para promover o perdão, para promover a expiação, colocando-nos no lugar dos outros. A empatia e a compaixão são mecanismos tanto das provas quanto das expiações, tanto da libertação do passado quanto da nossa projeção ao futuro de luz. São dois mecanismos maravilhosos. É possível conceber a empatia como um movimento mais mental e intelectual, e a compaixão um movimento mais afetivo, mais solidário, mais amoroso. Então, todo aquele que comete uma ação, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. E nessa contrariedade, nessa guerra com o interesse dos outros, nós vamos nos emaranhando em círculos de vinganças mútuas, em círculos de ação e reação, no karma, que nos aprisiona e nos retém ao passado. Mas que vem para nós, as experiências de karma vêm para nós não para nos aprisionar, mas para nos convidando ao perdão, à compreensão e à libertação. É quando você é prejudicado que nós precisamos enxergar a oportunidade de libertação. A libertação não se dá quando nós prejudicamos. Ora, você acaba de prejudicar um amigo seu, um ex-colega, uma outra pessoa, e lhe propõe encerrar por ali? Não há lógica nisso. A nossa oportunidade de encerrar um ciclo de violência, de vinganças, de atraso,
de aprisionamento ao passado se dá no momento que você é o prejudicado. Aí sim. Aí é o seu momento de libertação e libertação do outro. Mas libertação sua, eminentemente, pelo perdão e pela compreensão, que ninguém aprende sem errar, que apenas quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. É lindo. É uma libertação dos escravos mesmo. Nós somos os escravos, mas também somos as nossas próprias princesas Isabéis, digamos assim. Muito legal. Então, é possível nos aprisionar e é possível nos libertar. Quando nos aprisionamos, podemos, a chave ainda continua na nossa mão, podemos sempre nos libertar. Aqueles que espalharam a raiva por explorar os mais pobres, os seus empregados, os seus súditos, os seus liderados, em uma próxima vida, podem ser convidados a estar na posição de súditos, de liderados, de operários, de empregados. Não como vingança da vida, mas para termos a oportunidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Movimento que nós deveríamos ter feito pelo amor, pela solidariedade, mas que não fazendo, somos colocados no lugar do outro compulsoriamente, pela reencarnação, pelo karma. Não é punição, mas sempre, sempre, sempre convite ao amor. Aquele que quer se libertar da dor, seja na forma da prova, seja na forma da expiação, precisa da boa vontade. Precisa olhar as situações como convites à compaixão, a nos colocarmos no lugar dos outros sem a dor. Cada vez que você vira um necessitado, seja ele animal, vegetal, ser humano, mesmo que não da sua raça, mesmo que não da sua classe social, mesmo que não da sua profissão, mesmo que não da sua nacionalidade, todos os dolorosos, que Jesus chama dos pequeninos do mundo, são convites ao amor. E bem-aventurado é aquele que perceber o convite e, principalmente, aquele que aceitar o convite da solidariedade e servir. Sejamos nós. Porque a terra, mundo de regeneração, não é, lógico, a terra dos perfeitos e dos anjos, mas é sim o mundo da boa vontade. Quem quiser se candidatar ao mundo de regeneração precisa acolher os doloridos do mundo. Jesus deixou claro, disse que no fim dos tempos ele separaria os que ficam e os que vão exatamente por atos concretos de boa vontade. Disse ele, eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive hospitalizado, eu estive preso, eu fui exilado, estrangeiro. E quem me deu de beber, deu de comer, quem me foi visitar, quem me acolheu em sua casa, esse que ajudou os pequeninos do mundo era a mim, Jesus Cristo, que estava ajudando. Tenhamos essa lucidez. Ela é urgente para nós. Vejamos, cada dolorido do mundo, um convite à solidariedade. Exercite-se com a oração, com os seus, mas nunca se acomode apenas à oração ou apenas só aos seus. Vá ampliando o seu exercício de amor.
E a sua boa vontade, a nossa boa vontade se expande assim e elimina aos poucos a necessidade da dor. É assim que deixaremos para trás o mundo de provas e expiações, nos candidatando ao mundo de regeneração. Muito bom. Que assim seja. Vamos saudar os amigos Enir Cajazeira, Rosângela Haltman, Marco Aurélio Trindade, Andréa Santos, Lúcia Galvão, Enir Cajazeira, Mônica Silva, sempre vibrando por amigos encarnados, desencarnados e pelos dolorosos do mundo. E Adelaide Dias dando também o seu boa noite. Saudamos todos os amigos e amigas, que a gente possa se encontrar amanhã na continuidade dos estudos sobre as provações e as expiações. Venha conosco, vamos compreender, nos libertar e voar. Um grande abraço e até amanhã.